passaram o rodo no elenco de Pânico. Questão de dias a franquia ficou sem ninguém. Foi o Ghostface? O vilão finalmente conseguiu? Não, foi pior do que isso, foi treta e treta das boas. Galera, o futuro da franquia inteira tá em jogo agora, você vai entender o que tá rolando. Se depender do que tá acontecendo agora, só reboot salva. Se prepara porque o negócio é sério, hein? Vamos lá. Inestrantes, Peter aqui! E galera, na boa, a franquia Pânico tem estrada, tem trajetória, juntou uma galera gigante, tem fã pra caramba, né? Pô, o primeiro filme estreou lá atrás, 1996. São 27 anos fundindo a cuca lá da galera no cinema, de quem que é o assassino, quem que vai morrer, quem que vai viver, a gente gosta disso, né? E a pergunta pro sétimo filme agora é outra. Quem que vai ser a protagonista? Não estão achando ninguém. O que tá em jogo agora é uma franquia bilionária. Juntando o faturamento de todos os 6 filmes lançados, pô, dá quase $1 bilhão. E tudo isso a partir de um orçamento que não soma nem 200 milhões pros estúdios. Ou seja, o negócio é uma fábrica de fazer dinheiro, entende? Pô, 200 milhões por $1 bilhão. Olha o ROI! O 6º filme, né, que foi lançado agora esse ano, teve a maior bilheteria da franquia dentro dos Estados Unidos. Pânico tinha tudo pra voltar a faturar com o 7º filme. Porra, né? Só coisa de sucesso, só bilheterias boas, né? E havia um 7º agora. Agora a dúvida é se vai mesmo rolar um 7º filme. O que aconteceu? Deu ruim. Você vai acompanhar a cronologia completa dessa implosão aqui, nesse vídeo. Galera, no ano 2000 a franquia Pânico deu uma parada, porque se completou uma trilogia e tudo indicava que iria parar por ali mesmo. 3 filmes, acabou ali. Aí foram um gap aí de 11 anos até Pânico 4, trazendo de volta a protagonista Sidney Prescott, interpretada pela atriz Neve Campbell. Foi a pior bilheteria da franquia, então realmente parecia que a série já tinha dado o que tinha que dar. Foram mais 11 anos até Pânico ganhar um novo capítulo, olha isso. Agora as atrizes Melissa Barrera e Jenny Ortega, né, que vocês conhecem, a Wandinha, são os destaques desse recomeço, como duas irmãs que agora tem que lidar com o novo Ghostface. O 5º filme estreou em 2022 e se chamava simplesmente Pânico. Não chega a ser um reboot, porque o filme tem fortes conexões com o que aconteceu antes. Mesmo assim, é óbvio pra audiência que a tocha foi passada pra frente. A gente tinha ali uma nova geração de protagonistas. E deu muito certo, o público aceitou aquilo, pô, e a franquia renasceu, funcionou pra caramba. Corta então pra 2023, um ano depois, esse que a gente tá, e pronto, já tem agora outra continuação nos cinemas. Já aconteceu, né? Então os produtores foram muito rápidos aí, não deixaram o hype baixar. E foi um sucesso maior ainda, pô, virou fenômeno. Melissa Barrera estava consolidada como a nova heroína, nova cara da franquia nos cinemas, novo rosto dessa franquia Pânico, né? Eu fiz inclusive uma recapitulação para vocês entenderem bem o impacto que aconteceu nesses dias, ok? Tá aqui para vocês. O fato é, Melissa Barrera tá fora da franquia. Ela foi demitida. Então assim, a notícia pegou todo mundo de surpresa em Hollywood. Essa decisão foi tomada pela produtora Spyglass depois que a Melissa Barrera publicou um texto nas redes sociais condenando a ação militar de Israel na faixa de Gaza. Ela escreveu o seguinte, abre aspas, Gaza está sendo tratada atualmente como um campo de concentração. Deixar todos juntos em um canto, sem onde ir, sem eletricidade e sem água. As pessoas não aprenderam nada com nossas histórias. E fecha aspas. A produtora Spyglass publicou um comunicado justificando a demissão da atriz. Abre aspas. Temos tolerância zero com o antissemitismo ou com o incitamento ao ódio sob qualquer forma. Aí a Melissa Barrera contra-atacou nas redes sociais. Ela disse o seguinte, em primeiro lugar, condeno o antissemitismo e a islamofobia. Condeno o ódio e o preconceito de qualquer espécie contra qualquer grupo de pessoas. Continuarei a falar em nome daqueles que mais precisam e continuarei a defender a paz e a segurança, os direitos humanos e a liberdade. Adiantou alguma coisa esse bate-boca? Não. Melissa Barrera tá fora da franquia e ponto final, acabou, né? O roteiro Pânico 7 já estava até pronto, né? Precisou ser reescrito agora. O protagonista não tá mais na história. Então, qual seria a solução mais rápida para isso? Trocar a personagem da Melissa pela irmã, a personagem da Jenny Ortega, né? Originalmente, deu-se a entender que Jenny Ortega tinha pulado fora de Pânico 7 em solidariedade à Melissa, a atriz Melissa Barrera. Alguns sites, inclusive, chegaram até a vincular essa notícia. Oficialmente, a história é outra. Jenny Ortega afirmou que desistiu de Pânico 7 por causa das gravações da 2ª temporada de Wandinha. Então, em 24 horas, a franquia perdeu as 2 principais personagens do presente. Qual seria a solução? Resgatar a Neve Campbell, resgatar a personagem Sidney Prescott, que é a protagonista original. O problema aí pode ser outro. Neve Campbell pode praticamente decidir não voltar. Ela pode não querer. Ela esteve presente em todos os filmes até agora, com uma exceção, o 6º filme. E bom, segundo a Neve Campbell, o estúdio teria feito uma oferta michuruca que ela preferiu não aceitar.
né, no 6 lá. Aí a atriz saiu descascando, né? Sente só o que a Neve Campbell falou na época de Pânico 6, abre aspas. Não senti que a oferta que recebi se equipara ao valor que trago à franquia e que trouxe ao longo dos últimos 25 anos. E como uma mulher nessa indústria, é importante ser valorizada e lutar para ter esse valor. Na alma, não pude aceitar. Parece que o jogo virou agora, não é verdade? Eu falo pra vocês, o mundo capota, né? A Spy Glass vai ter que bater na porta da Neve Campbell bolar, pô. Vai ter que botar o sandalinho da humildade, né? Vai ter que apresentar um maletão de doleta lá. Muitos dólares pra quebrar esse climão. Desculpa, eu não sei onde eu estava com a cabeça. Você é muito melhor que aquelas duas. Aquelas duas eu que não quis, eu demiti, ok? Vai ter que falar alguma coisa. Outra saída seria arriscar um reboot pra valer, total, recomeçar do zero mesmo. Esquecer essa cronologia e tentar criar outra, com risco de irritar os fãs. Aí pode rolar isso. O fato é que, pô, os fãs já estão irritados agora. Já tem gente falando no Reddit lá de boicotar o 7º filme. E agora? O que você acha disso tudo? Qual seria a melhor solução nesse caso? Tipo, chamar a Melissa Barreira de volta? Pagar rios de dinheiro pra Neve Campbell? Fazer reboot? Cancelar tudo? O que vocês acham? Comenta aqui. Toca aqui agora, se inscreve no canal, mantém tua inscrição, isso é o mais importante. Mas com o sininho, é mais importante ainda o sininho. Porque o sininho mantém você informado. Cara, sem isso, galera, vocês vão ficar por fora do que tá acontecendo. É muita notícia que acontece do lado de cá, no mundo nerdístico. Obrigado por isso, espero você no próximo vídeo. Valeu, fui!